Olá, Escorpião! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô especial para o ano de 2023. Escorpião, 3 avisos rápidos antes de iniciarmos a leitura. O primeiro aviso é que esta leitura é dividida por semestres. Então, estarei falando sobre o primeiro semestre e, na sequência, estarei falando sobre o segundo semestre. Quando eu falar o início do ano, a primeira parte, estou me referindo ao primeiro semestre. Quando eu falar o desenvolvimento, a consequência, a segunda parte do ano, claro, estarei me referindo ao segundo semestre. Muito importante, Escorpião, esta é uma leitura com início, meio e fim. Então nós temos a abertura aqui da leitura, nós temos a energia inicial, depois, bom, você já deve ter visto o tempo do vídeo, né? Tem muitas informações que eu vou estar trazendo aqui e, claro, cada carta que chega na leitura traz uma informação nova, traz uma informação diferente. Nós vamos construindo esta leitura e no final tem a última carta que daí realmente é o fechamento, é o entendimento. Então, Escorpião, assista esse vídeo até o final. De novo, é uma leitura com início, meio e fim, tá bom? Então compreenda toda essa informação, assista o vídeo até o final. E o terceiro aviso, guarde este vídeo, guarde este link em algum lugar. Estamos fazendo aqui uma previsão de futuro. As informações que eu estou trazendo são sobre o futuro. Você só vai perceber essas informações aqui no decorrer do ano de 2023. Então é importante que você guarde este vídeo, guarde este link, que você possa consultar de novo esse vídeo durante o ano de 2023, porque aí você vai relembrar algumas informações, você vai reviver algumas informações muito preciosas que eu vou estar passando aqui, e aí claro que vai fazer muito mais sentido para você. Escorpião, dito isto, vamos direto para a nossa leitura, porque tem muita informação chegando aqui, tem muitas cartas que serão tiradas, e claro, esta primeira carta da leitura, Escorpião, esta primeira carta ela é muito importante, porque ela dá o direcionamento, a energia, a tonalidade da nossa leitura. Por mais que eu vá tirar outras cartas aqui, as demais cartas se relacionam com esta primeira carta que eu vou tirar agora. Então essa primeira carta aqui, ela é sim muito importante, pulou uma carta da minha mão, e aqui nós temos a carta da força. A carta da força, ela traz para você uma característica de trabalhar muito com a inteligência, muito com a sensibilidade, trabalhar muito integrado com as outras pessoas, usar bastante a sua comunicação. É um ano muito bom, é um ano muito positivo. Haverão algumas situações onde você vai ter que dominar as situações. Puxa vida, a carta da força fala sobre domínio, onde você vai ter que controlar algumas situações. E esse controle ele vem muito através da sua perspicácia, através da sua inteligência. É um ano excelente para estudos, aprimoramentos, para desenvolvimento. É uma carta muito importante, é uma carta, na verdade, ela é um pilar central dos arcanos maiores, onde traz justamente o equilíbrio, a estrutura. Então, o que você pode esperar de 2023? Espere alguns desafios, mas também espere a vitória, o domínio, o controle sobre esses desafios. O ano de 2023 vai trazer situações para você com uma linha muito tênue entre vitória e derrota. Isso é muito importante, desde o início já a gente já começar a trabalhar essa ideia. E como que vai definir se é vitória ou derrota? O seu comportamento. E é por isso que a gente vai tirar as cartas aqui. Tá? Essa é uma informação muito importante da carta da força, porque ela está no limite das escolhas, ela está no limite das energias. Então, conforme ela faz, ela vai ter vitória, conforme ela negligencia, ela não faz ou ela se descuida, poderá ter algum tipo de prejuízo de uma forma geral, tá bom? Vou trazer muitas informações aqui, Escorpião, fique bastante atento a esta leitura, porque eu vou trazer direitinho como você se desenvolver o ano de 2023, vou trazer a energia, o conselho, o desenvolvimento, os comportamentos para ter, para evitar. Então, realmente vou trazer aqui bastante informações. Vou iniciar a leitura falando sobre trabalho, regime CLT. Então, bastante atenção a essa explicação aqui também, tá? Esta primeira leitura, primeiras cartas que eu vou tirar aqui, elas são para as pessoas que já estão empregadas com regime CLT. Depois eu vou fazer uma leitura sobre empreendedorismo e, na sequência, pessoas que estão buscando recolocação profissional. Velasque, então eu estou trabalhando, contratado, carteira de trabalho, essa leitura aqui é para você. Mas, digamos que no meio do caminho você quis empreender. Então, na primeira parte de 2023, você pensou assim, não, quero começar o meu próprio negócio. Automaticamente você vai para a leitura de empreendedores. Ou, digamos que você inicia o ano trabalhando e você, por algum motivo, é demitido em março, abril, maio. Automaticamente você cai na leitura da recolocação profissional. Da mesma forma, o inverso, tá? Você pode iniciar o ano lá na leitura de recolocação profissional. Quando você conseguir um emprego, você cai automaticamente nesta leitura que eu vou fazer agora.
Compreendeu? Eu vou trazer todas as possibilidades e conforme o seu desenvolvimento no ano, você vai se encaixando em uma dessas energias. Por isso que é importante você assistir todas as energias e é importante você guardar esse vídeo para que você possa consultá-lo no futuro. E vamos ver aqui, Escorpião, respira fundo, concentra, as primeiras cartas. Opa, caiu aqui a primeira carta, caiu, duas primeiras cartas caíram, né? Caiu primeiro o 4 de espadas e vamos ver aqui, como segunda carta, nós temos aqui a energia. Nós temos a energia de um valete de copas. Olha, o primeiro semestre ele já vai ser muito importante para você, porque é como se você tivesse conquistado algo, é como se você tivesse chegado a algum lugar, ou como se você estivesse no meio de algum processo dentro do seu trabalho. Esse processo ele pode ser a integração, pode ser o conforto, pode até mesmo gerar uma zona de conforto para você, como se você sentisse assim, já está tudo estabilizado, está tudo pronto. O que não deixa de ser uma verdade, tá? O início do ano ele é muito mais estável, muito mais concreto, muito mais calmo, muito mais tranquilo, mas isso pede de você uma visão do futuro, tá? Isso está sendo... Quando eu digo confortável, significa que está programado, você tem o domínio, significa que você está integrado, significa que você está conseguindo gerenciar as questões de uma forma positiva. Lembre-se, Escorpião, que desafios do dia a dia, todos nós aqui vamos ter. Todos os signos têm os seus desafios na área profissional, tá bom? Então, como aqui a gente tá vendo o macro do primeiro semestre, você vai encontrar um primeiro semestre mais tranquilo, mais calmo, com mais domínios, mesmo que tenha dificuldades, desafios. Haverão propostas positivas, haverá o desenvolvimento, haverá o crescimento, mas você vai perceber que você está numa parte mais confortável. Você tem o controle, você sabe fazer, você se preparou para isso. Então, essa primeira parte do ano, a programação vai acontecer muito mais provável com o que deveria acontecer do que com surpresas. É uma parte muito mais de gerenciamento sobre onde você está. Então é uma parte que acaba sendo mais tranquila e as novidades você vai se adaptando conforme elas vão acontecendo, tá? Existe o controle e o domínio no primeiro semestre. Como segunda parte do ano, no segundo semestre, nós temos o valete de copas. Então a gente pode ter alguma alteração para o segundo semestre, são alterações positivas, você pode perceber as pessoas do seu trabalho mais próximas de você ajudando, pedindo ajuda, se integrando, compartilhando mais da vida familiar, da vida pessoal, trazendo mais informações sobre ela. Você vai perceber uma conexão a mais com essas pessoas, tá bom? No primeiro semestre é muito importante que você tenha essa visão do segundo semestre. O primeiro semestre ele é um período onde você tem controle e domínio, mas você tem que pensar a longo prazo. Qual o diferencial? Como que você está investindo em você? Como que você vai fazer a diferença? Porque existe uma grande diferença entre simplesmente dominar e deixar as coisas acontecerem e dominar e programar para que as coisas aconteçam de uma forma mais produtiva para você. A orientação aqui da leitura é justamente que você se programe para que algo maior e melhor aconteça para você. E você tem toda essa característica da carta da força. Você tem uma característica de destacar a liderança, destacar a iniciativa, destacar o seu poder de persuasão, que isso aqui é muito importante no ambiente de trabalho, para você destacar as suas alianças profissionais, ou seja, de quem você se aproxima, de quem que você fala, mas sempre com muita perspicácia. Compreendeu a visão estratégica do trabalho no primeiro semestre? Mas você vai estar com tudo tranquilo, tudo dominado. Ou você mantém essa energia, ou você realmente tem um destaque, você cria o seu próprio destaque no primeiro semestre. Então, realmente, essa é uma informação muito válida. No segundo semestre, haverão novidades, como eu falei para você vai perceber as pessoas um pouco mais próximas, você vai perceber uma integração com o todo, e isso é graças à referência que você criou no primeiro semestre. É graças ao que você fez, ao que você se desenvolveu, ao que você fez o algo a mais. Esse o algo a mais está muito característico aqui sobre estudos, sobre aprimoramentos, sobre experiências que você teve no primeiro semestre, que, puxa vida, foi uma experiência que não foi tão positiva, eu tive que trabalhar com uma pessoa que eu não gosto, eu tive que levar um resultado para uma pessoa que não estava aberta a me ouvir, eu tive que resolver um problema de última hora onde eu não tinha recursos, mas você consegue resolver, você consegue levar o seu projeto, você consegue falar com uma pessoa
que você não tem tanta afinidade. Você consegue, compreende, Escorpião, você consegue conduzir esses processos de uma forma muito positiva. E o que você ganha com isso? Experiência. Você ganha experiência, amadurecimento, você cresce com estas situações. E tudo isso vai fazer diferença lá no segundo semestre. É por isso que as pessoas passam a olhar para você de uma forma diferente. No início do ano, você está entre as pessoas. Na segunda parte do ano, você já está em algum destaque. Você cria esse destaque, você cria esse referencial para as demais pessoas. Então é muito importante e, claro, você vai investir muito mais em você no segundo semestre, porque você vai ter mais percepção, mais clareza sobre isso. Você vai querer fazer algum aprimoramento, algum curso, vai querer realmente assumir alguma liderança, coordenar algumas pessoas, mesmo que seja num ambiente pequeno, tá? Mesmo que seja uma, duas, três pessoas no seu setor. Uma dessas 3 pessoas acaba se tornando a líder do ambiente. Acaba sendo aquela pessoa que conduz as outras, de forma direta ou indireta. Essa característica, essa potência, essa energia, ela está voltada para você durante o ano de 2023, principalmente no segundo semestre. Então, por isso que é importante você investir em você, investir no seu futuro, investir em novos conhecimentos, investir em novas experiências durante o ano todo, tá, Escorpião? Então, realmente um caminho muito aberto nesse sentido. Vamos ver aqui leitura para empreendedores. Então, Escorpião, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Quase caiu da minha mão. Olha, Escorpião, tô sentindo uma vibração aqui, hein? Puxa vida, vamos ver. Vamos ver aqui para empreendedores. Então, Escorpião, só relembrando, né? Se você iniciou o ano trabalhando CLT e decidiu investir no seu negócio próprio, você pula para esta leitura aqui da energia dos empreendedores. Da mesma forma, você iniciou o ano empreendendo, automaticamente você já está nessa leitura. Aí digamos que no meio do ano você quis, não quero mais empreender, quero voltar para o trabalho CLT. Então você volta lá para a energia do CLT, tá bom? Empreendedores, empreendedorismo são aquelas pessoas donas de empresa, dono do seu próprio negócio. Pode ser que você tenha 10 mil funcionários, pode ser que você tenha 1000 funcionários, pode ser que você tenha 5 funcionários, pode ser que você não tenha nenhum funcionário, que é o meu caso. Eu sou MEI, né? Então eu sou meu chefe, meu funcionário, a empresa de uma pessoa só é o meu caso. Talvez seja o seu caso, talvez você crie, né, a sua própria renda, você tenha o seu próprio produto, o seu próprio negócio, o seu próprio serviço. Então, aí empreendedores, de uma forma geral, pessoas que geram a sua própria renda, tá bom? Vamos ver aqui, respira fundo, concentra. Então, Escorpião, como primeira carta, nós temos aqui a energia do 6 de copas. Como segunda carta, nós temos aqui o As de Paus. O primeiro semestre para você, ele tem muito a ver com recuperação e domínio, tá? Se você é empreendedor, empreendedora, tanto online quanto presencial, você pode estar sentindo uma energia de, puxa vida, no ano de 2022 eu poderia ter feito tal estratégia e agora eu estou com X situação. Eu poderia ter feito, eu poderia ter investido, eu poderia ter publicado, eu poderia ter impulsionado, eu poderia... Então a primeira parte do ano, ela está muito ligada ainda a 2022. A primeira parte, o primeiro semestre, é onde você tem uma certa adaptação a uma nova realidade. Puxa vida, e não vem isso por acaso, né? Nós temos a mudança do governo aqui no Brasil, nós temos a mudança da economia e claro que você vai ter que se readaptar a tudo isso. De alguma forma isso vai chegar no seu negócio. Ou você vai ter um grande aumento de demanda, ou você vai perceber um grande aumento de concorrência e claro que a demanda diminui no seu negócio, você tem que se adaptar, mas ainda assim com a característica da força, tá bom? Então não desista, aqui é muito importante que você enfrente os desafios, que você se aprimore, que você mantenha uma linha divisória entre passado, presente e futuro, porque o passado 2022 já passou, já era, aquela energia ficou lá atrás. Você está vivendo hoje, essa realidade do primeiro semestre. Hoje, o que você vai fazer para ter um bom resultado no futuro? É muito importante essa informação, tá? Porque algumas dúvidas, alguma sensação de lamentação, mas eu poderia ter feito, eu poderia ter criado, ou de repente você viu que o negócio está dando muito certo, Escorpião, porque aqui não é só dificuldade não, aqui são várias situações. E aí você pensa assim, puxa vida, mas eu deveria ter investido muito mais.
eu deveria ter aumentado o meu estoque, eu deveria ter comprado mais desse produto, eu deveria ter divulgado melhor o meu serviço, compreende? Então, mas aí tem muita ligação com o ano de 2022. Aqui fala para você focar no hoje, no agora, para você se desenvolver, buscar novos conhecimentos na sua área. Então tenha uma visão presente barra longo prazo. Para o seu negócio, você saber a tendência, como que o mercado está se comportando, como que os concorrentes estão se comunicando, porque o concorrente não para, né? Embora tenha um concorrente dormindo, o outro está acordado, trabalhando, estudando, ele está sempre correndo atrás. Todos nós temos concorrente, né? Então tem um estudando, tem um dormindo, enfim, como que você se posiciona nisso no primeiro semestre? É importante que você olhe para o futuro, é importante que você se aprimore o seu negócio, a sua estrutura, o seu serviço, o seu fluxo profissional. Então é importante que você traga aprimoramentos, tá? E claro, vai ter alguma mudança de mercado chegando até você. Ou você vai se preparar para uma demanda muito maior, ou você vai ter que se preparar para uma concorrência muito maior, mas de alguma forma é uma adaptação, é um período de se adaptar. E a própria característica da força já fala sobre essa adaptação. A própria primeira carta, que a energia inicial que nós trouxemos aqui, ela já fala do momento onde você cresce, mas você cresce diante dos imprevistos. Você cresce, mas é diante das situações que chegam até você. Por isso que lá no trabalho CLT pode ter uma sensação de zona de conforto, mas as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que trabalham com você, a equipe, o seu par, quem trabalha ali juntinho de você, vai te fazer crescer, enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, por isso que é importante você estar sempre buscando a evolução. E por essas cartas já mostra que o primeiro semestre é muito importante para você investir no seu futuro. O segundo semestre para empreendedores vai ser muito mais tranquilo, vamos colocar dessa forma, tranquilo, tá? Porque é o As de Paus. Então, essa tranquilidade, ela vem com aberturas de caminhos, ela vem com a retomada do crescimento, se você fez tudo certinho no primeiro semestre, né? Se você não desistiu, se você se aprimorou, se você enfrentou as dificuldades, se você compreendeu que o mercado está mudando, que a internet está mudando, que a forma de pagamento está mudando, que a mentalidade das pessoas está mudando, que as coisas estão mudando de uma forma geral. Se você compreender isso, você vai ter um grande crescimento, não só físico, mas estratégico e mental do seu negócio. Você vai ter uma visão muito mais ampla. E aí, no segundo semestre, abre possibilidades para você empreender em uma nova área, ou seja, você tem um negócio online de roupas e de repente você quer abrir um negócio online de pedras preciosas, né, que é uma área totalmente diferente. Aí você tem essas possibilidades. Ou você tem o online e quer ir para o físico, ou você tem uma loja física que quer vender online, ou você está vendendo online e quer contratar uma pessoa para ajudar você. Compreende? Então temos grandes aberturas de caminhos para os empreendedores no segundo semestre. Mas é consequência. Tá, Escorpião? Isso que é importante. É a consequência da sua adaptação. É a consequência da sua busca. E agora eu vou fazer um paralelo aqui com as pessoas que estão trabalhando o regime CLT, porque esse primeiro semestre, para quem tem empregado CLT, a própria energia já diz para você pensar no futuro. Eu falei sobre isso ali na leitura, né? 4 de espadas. Para você sair, não é da zona de conforto, mas para você buscar desafios, para você buscar aprimoramentos. Então, as pessoas que iniciam um ano empregadas em 2023 tem uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de começar a empreender no segundo semestre. Então, realmente, se preparar para o segundo semestre vai ser muito importante, tanto para quem já é empreendedor, quanto para quem pensa em empreender no seu negócio, tá bom? Então, o primeiro semestre ele é de aprendizados, ele é de domínio das situações e de muito conhecimento. Esse chapéu aqui da força, né, ele tem o formato de Lemniscata, que é o símbolo do infinito, justamente simbolizando que o conhecimento ele não tem fim. Por isso que é o chapéu. Enfim, tem toda uma simbologia aqui, né? Então, a busca pelo conhecimento, quanto mais você descobre uma área, mais conteúdo tem para aprender sobre aquela área. É impressionante. Então, você pega aí uma área totalmente aleatória, a grama, puxa vida, a grama, né? Aí você vai estudar, enfim, a grama, você vai descobrir que existe toda uma ciência por trás da grama. A grama, aquela que nasce no chão, verdinha, né? Então, puxa vida, imagina no seu negócio.
fluxo de caixa financeiro, marketing, internet, impulsionamentos, clientes, demanda, oferta, macroeconomia, microeconomia, lei de causa e efeito. Então, a mão invisível do Smith. Nossa, tem tanta coisa para os empreendedores. Quanto mais você busca conhecimento, mais o leque de oportunidades se abre para você. Pense sobre isso, tá, Escorpião? Isso é muito, muito, muito importante. Vamos ver aqui agora sobre recolocação profissional. Então, Escorpião, pessoas que estão buscando recolocação profissional agora no início do ano, essa leitura aqui é para você. E claro, se por algum motivo, na metade do ano, no final do ano, você ficou desempregado, está buscando recolocação, então aí, claro, você passa a fazer parte desse grupo aqui, dessa leitura, tá bom? Vamos ver, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Pulou, impressionante, ó, pulou uma carta da minha mão. Não tenho esse costume, tá? Escorpião, a forma que eu embaralho as cartas elas não têm essa tendência a pular. Mas enfim, pulou aqui o Valete de Paus como primeira carta. Vamos ver a segunda carta. Segunda carta, nós temos aqui a energia de um Valete de Espadas. Olha só, a gente tem uma energia aqui positiva, principalmente no primeiro semestre, para a recolocação profissional, mas você pode encontrar, de novo, né? A carta da força, ela sempre vai trazer a linha tênue. Lembra que eu falei no início? Ela sempre vai trazer aquele como que eu me comporto. Como eu me comporto gera o resultado. Então, ela é aquele momento onde você tem vantagens, principalmente para se reposicionar, entrar numa empresa, ter um bom cargo, um bom salário. Possivelmente, tá? Espere novidades chegando para você no sentido de uma nova área. Valete de Paus é sempre início. Então, possivelmente um amigo, uma pessoa próxima vai indicar você para trabalhar numa área, pode ser uma área diferente. Então, você trabalha com pedras preciosas, a pessoa vai indicar você para trabalhar com sapatos, sabe? Bolsas. Áreas totalmente diferentes. E aí você pode se sentir naquele momento, tá, e agora? É aquele momento mais inseguro. Nossa, eu tô fazendo uma mudança de área muito grande aqui. Vou ou não vou? A leitura tá falando para você dominar essa situação. Você tem essa característica. O ano de 2023 ele vai ser de domínio, controle e aprendizados. Então é importante que você se permita, né, dentro do bom senso, claro, né? Não vai aceitar aí um emprego totalmente diferente da sua área, distante, onde você fica 5 horas indo até o trabalho e 5 horas voltando. Por favor, tenha o bom senso. Mas que existe, a possibilidade existe. Então é alguém próximo de você que vai convidar você para uma sociedade, é alguém próximo de você que vai indicar você para algum lugar, ou até mesmo uma própria... Você largando currículos, né? Não deixe de largar currículos, né? Continue buscando essa recolocação profissional. Mas ainda assim tem caminhos abertos e portas abertas. O que vai fazer muita diferença no seu processo seletivo, na hora de falar com o recrutador, dono da empresa, coordenador, supervisor, quem for, é a sua segurança e a sua visão a longo prazo. Puxa vida, isso é muito importante aqui na leitura. A sua segurança emocional. Como que você lida com problemas sob pressão? Como que você lida com situações que estão saindo do controle? Porque quando está tudo controlado, Escorpião, é fácil de gerenciar, é fácil de controlar. Mas e quando dá um problema? Quando foge do controle? E quando pega a gente de surpresa, como que você lida com isso? Você fica brabo? Você fica calmo? Você fica ansioso? Você explode emocionalmente? Você briga com todo mundo? Você guarda para você? Qual a sua reação? Então a sua reação diante de situações adversas vai fazer a diferença num processo seletivo. E é importante, claro, que você comunique isso, que você ressalte. Aí você vai dizer, olha, na empresa X que eu trabalhava aconteceu tal situação, todo mundo ficou muito preocupado, todo mundo ficou muito agitado, ninguém sabia o que fazer. Eu calmamente fui lá e fiz isso e o problema foi resolvido. Então é muito importante você passar esse controle emocional, passar essa calma. Ah, deu uma discussão no trabalho, ficou muito fervoroso e estava todo mundo perdendo a cabeça. Puxa vida, eu tive o controle emocional para sugerir o final da reunião e a gente ia voltar a falar no outro dia, mais calmo, mais tranquilo. Então, compreendeu? O seu exemplo de controle, de liderança, de domínio das situações vai fazer a diferença num processo seletivo. Valete de Paus fala aqui sobre boas energias, sim, tá? Então é muito bom que você continue buscando e alguma oportunidade muito boa vai chegar para você. No segundo semestre nós temos o Valete de Espadas. Aqui o Valete de Espadas ele já fala sobre oportunidades de ganhar dinheiro, oportunidades, empresas, cargos, fala de abertura de caminhos de uma forma geral,
mas que talvez você não esteja preparado para essa função. Mas como o pila é bom, né? Como o dinheiro é bom, a grana é boa, aí claro, puxa vida, eu me adapto no meio do caminho. É possível, porque a gente tem a carta da força, mas vai ser um grande desafio para você. Então digamos que não é meu caso, né? Mas digamos que tem uma oportunidade para trabalhar numa emissora de TV, trabalhando com audiovisual. A pessoa que trabalha por trás das câmeras, num programa ao vivo, fazendo a questão dos áudios ali dos microfones. Poxa, eu não sei trabalhar com isso, eu nunca trabalhei. Mas surgiu essa oportunidade para mim e paga muito bem. E eu aceito. Imagina a dificuldade que eu vou ter. Eu não sei nem equalizar uma mesa de som, aquelas com um monte né? Eu não sei. Imagina a dificuldade que eu vou ter. Eu posso aprender? Eu posso. Mas eu vou aprender abaixo da dificuldade. Então, tá no segundo semestre, para quem está buscando recolocação profissional, bastante atenção, porque essa energia é muito forte, o valete de espadas. Então são inícios, são oportunidades que vão chegar para você, sim, isso é um fato. Você pode se desenvolver, você pode aceitar, você pode ser contratado, mas você vai ter que se adaptar com alguma situação. Então, vou dar um outro exemplo. Chamam você para sua área e aí falam, olha, o pessoal lá é difícil de trabalhar, hein? Você vai ter que ter muito jogo de cintura. Aí você pensa, não, claro, tranquilo, eu domino. Aí quando chega lá, realmente, a equipe é difícil de trabalhar e você vai ter que se adaptar. Então, pode haver algum tipo de dificuldade nesse sentido. A oportunidade é muito boa, a oportunidade ela é muito positiva, ela tem um recurso, ela tem benefícios, ela tem facilidades, é próximo da sua casa, trabalha com pessoas conhecidas, mas o mercado, a demanda, o meio ambiente vai trazer alguma situação que você vai ter que controlar, vai ter que se desenvolver, tá bom? Caminhos fechados ou caminhos abertos, Velasque? Bom, muitas pessoas vão ver isso como caminhos fechados, muitas pessoas vão ver isso como caminhos abertos. Eu vejo como caminhos abertos, tá, Escorpião? Tudo que é oportunidade, tudo que é adaptação, tudo que depende de você, tudo que é possível, tudo que é desafio, torna você mais forte. Torna você mais resistente. Torna você mais esperto, mais inteligente, mais amadurecido. Então tudo é oportunidade. A única coisa que não é bem-vindo aqui é falar que sabe fazer uma coisa e não sabe. Por exemplo, surgiu uma vaga para manobrar patrolas. Puxa, eu não sei manobrar patrolas. Mas aí eu digo, não, eu sei. Aí chega lá na hora, não sei nem ligar a patrola. Compreendeu? Então, claro que daí, nesse caso, puxa vida, tenha bom senso, né? Se comprometa com aquilo que é possível de você realizar. Não dê o passo maior que a perna. Mas temos abertura de caminhos, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. O primeiro semestre muito mais harmônico, muito mais tranquilo, muito mais com possibilidades de domínio, e o segundo semestre aí já como uma consequência até mesmo possivelmente do mercado, da mudança que está acontecendo no Brasil, você vai ter que se adaptar a algumas situações, e claro que isso pode trazer alguns desafios dentro do normal, mas que você vai ter que se adaptar, vai ter que estudar, fazer um curso, alguma coisa nesse sentido. Vamos aqui para espiritualidade. Então, espiritualidade é uma parte muito importante da leitura. Escorpião, eu criei este método especificamente para esta leitura especial do final do ano. Então, é uma leitura que respeita toda a geometria divina. Existe todo um fluxo oracular aqui nesta leitura, com início, meio e fim. Então, por isso que eu falei para você assistir até o final, porque agora que começa a entender mesmo as informações, os porquês que isso aqui está acontecendo, está previsto para acontecer, e a parte da espiritualidade é como se fosse um pilar da nossa leitura. Então é muito importante ter espiritualidade aqui. O que é a espiritualidade? Estarei falando sobre a energia de uma forma geral. Então não necessariamente é sobre uma religião, é sobre uma doutrina, não necessariamente é sobre algo específico, mas sim como você se relaciona com a espiritualidade. Você gosta de ir na igreja, então essa leitura é para você. Você gosta de ir no centro espírita, é para você também. Você gosta de fazer os seus rituais, essa leitura aqui ela é energética, ela é para você, ela é espiritual. Então, Velasque, mas eu não vou em lugar nenhum, mas eu tenho minhas pedrinhas, eu gosto de olhar a lua, faço minhas simpatias, ligo meu incenso, né, acendo meu incenso. Tudo bem. Essa questão da espiritualidade, ela vai dar um algo a mais, uma informação a mais para entendermos o desenvolvimento, os desafios e por que saiu a carta da força como primeira carta, tá bom? Então sim, uma leitura muito importante, ela é vital aqui, energeticamente falando, para a nossa leitura. Vamos ver aqui, Escorpião, respira fundo, concentra. Nós temos aqui, como primeira carta, nós temos um Cavaleiro de Ouros
E como segunda carta nós temos um 7 de espadas. Olha só! Olha só, é muito importante, tá? A espiritualidade ela vai estar ajudando você no primeiro semestre, principalmente tirando você de alguma situação de controle, principalmente tirando você da inércia, da zona de conforto, né? Vai trazer alguns desafios, a espiritualidade ela vai trazer situações onde você precisa se movimentar, precisa se mexer. O cavaleiro sempre é uma energia de movimentação. O cavaleiro de ouros, com espiritualidade, ele está falando assim, ó, meu amigo de escorpião, você está num momento de evolução, essa não é a hora de parar. Essa é a hora de continuar buscando a sua evolução, inclusive espiritual. Não estou dizendo que a espiritualidade abandonou, vai abandonar você, não é nada disso, tá? Mas a própria espiritualidade está te impulsionando, é uma questão vibratória, uma questão energética, uma questão, inclusive, numerológica, tá? Se você fizer um mapa numerológico, vai aparecer, com certeza, essa evolução espiritual acontecendo, principalmente no primeiro semestre. Então você vai ter oportunidades de se aproximar de uma questão energética, de uma questão religiosa, de alguma doutrina espírita, alguma visão espiritualista, sabe? Você vai ter a oportunidade, o próprio caminho vai se abrir para você, para que você se aproxime disso. Ah, Velasque, mas de novo, né? Eu não gosto de nada disso, não sigo nada. Tudo bem. Você vai ter a oportunidade de contato com a natureza, você vai ter a oportunidade de ter bons pensamentos, de fazer meditação, fazer Ho'oponopono, de fazer mindfulness, né, que é a atenção plena, de fazer yoga. Você vai ter de fazer reiki, de trabalhar com os chakras, de conhecer os chakras. Também é um ano de muito aprendizado. Você vai ter oportunidades de se aproximar de alguma forma das questões energéticas do próprio tarô, você vai se aproximar das pedras, dos cristais, você vai se aproximar das energias elementais, você vai ter essa oportunidade, tá bom? A própria energia kármica vai proporcionar isso para você. E por que vai fazer isso? Porque, de uma certa forma, na primeira parte do semestre, você tem um período de adaptação. E esse período de adaptação pode trazer um conforto, porque você vai ter o controle da situação. Por mais que tenham altos e baixos no dia a dia, de uma forma geral, você vai estar se sentindo mais controlado, com domínio, né, com liderança, você vai se sentir mais desta forma. E é nesse momento que você precisa se aproximar mais da espiritualidade. Por quê? Porque quando você toma locais de destaque, quando você se destaca, quando você toma liderança, todos os olhares se voltam para você. E aí todo tipo de energia começa a chegar. Então é importante que você aumente a sua proteção espiritual, a sua proteção energética, cuidando dos pensamentos, cuidando dos comportamentos, enfim, toda essa questão vibracional ela é muito importante no primeiro semestre e vai impactar diretamente no segundo semestre. Porque o que eu estou vendo aqui na leitura? Tá? Lembra que eu falei início, meio e fim e a gente vai entendendo mais a leitura? O que eu vejo aqui? Eu vejo que a primeira parte é uma preparação, é um aprendizado, no primeiro semestre, são experiências e oportunidades que você tem, e aí no segundo semestre é o teste. O segundo semestre ele vai chegar para você com 7 de espadas, então é como se a espiritualidade falasse assim, ó, bom, agora você chegou até aqui, pega tudo que você desenvolveu em outras áreas da vida e espiritualidade, e agora coloca isso em prática. Então o segundo semestre, na questão espiritual também, vai ser muito mais aberta para você. No primeiro semestre, você vai ter a oportunidade de se aproximar das energias. No segundo semestre, você vai ter a oportunidade de manter essas energias ou de se afastar delas, que é o 7 de espadas. Então, é muito importante, tá? É muito importante que no primeiro semestre você se aprimore, você estude, você conheça, você tenha novas experiências, você se aproxime da espiritualidade, você crie uma barreira protetora energética na sua volta, porque o segundo semestre as pessoas vão estar olhando você. Você vai ter uma posição de destaque, de alguma forma. Não só de destaque porque as pessoas estão olhando, mas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, vai ter muita troca energética, muita coisa acontecendo. Já dá para perceber, nós temos um valete de copas, que é o início da carta da corte, nós temos um as de paus, que é a carta número 1 do naipe de paus, nós temos um valete de espadas, tudo no segundo semestre. Falando sobre inícios, falando sobre e agora? Né? Você se preparou. E agora como é que vai ser? E aí então chegamos na espiritualidade com 7 de espadas. Então bastante atenção com inveja, olho gordo, pessoas que vão enviar direta ou indiretamente energias negativas para você. Você tem que estar blindado, tá? Essa energia negativa muitas vezes é de forma inconsciente.
É quando alguém fala pro outro assim, tá vendo? Olha, fulaninho lá foi promovido. Eu também queria ser promovido, mas que bom que ele foi promovido. Ó, eu aplaudo o sucesso, mas eu queria. Então é uma forma também indireta de mandar ali uma energia de inveja, sabe? Não que seja para prejudicar você, mas criou-se inconscientemente esse tipo de energia. E isso pode ser muito característico, isso pode chegar para você muito forte, principalmente no segundo semestre. E Escorpião, vamos seguindo aqui a nossa leitura. Ainda tem muita informação para passar. Vamos seguir aqui, respira fundo, concentra. Agora falarei sobre relacionamentos. Sobre relacionamentos, a primeira parte é para solteiros, pessoas livres e desimpedidas. São aquelas pessoas que estão ficando com alguém ou não estão, mas que não assumiram oficialmente uma relação. Velasque, como que eu sei que já é uma relação séria? Quando tem a data do pedido de namoro. Então, né, se tem a data do pedido, ali nós temos uma divisão. Ah, Velasque, mas eu moro com a pessoa, moro junto e não tem essa data. Bom, aí você tem que analisar, né, todo o contexto, se é oficial mesmo, se todo mundo sabe, se é público ou se, enfim, aí entra numa outra parte. Mas o garantido mesmo é o pedido do namoro. Teve a data do pedido, então ali oficializou a relação e todo mundo sabe. Na sequência eu vou falar para quem está namorando, noivo e casado. Lembrando, né, Escorpião, se você iniciou essa leitura solteiro, essa leitura aqui ela é para você. Se no meio do caminho, no meio do ano, você começou a namorar, então automaticamente você passa para as energias de quem está namorando, noivo e casado. Da mesma forma, quem está namorando, noivo e casado, caso dê um problema no meio do caminho, se separou, cada um para o seu lado, você cai automaticamente aqui na leitura dos solteiros. Por isso que é importante acompanhar as duas leituras. Vamos ver aqui, Escorpião, então, para os solteiros, como primeira carta. Como primeira carta, nós temos aqui a energia. Nós temos a energia do 4 de paus. Como segunda carta, nós temos aqui a energia de um rei de espadas. Oh, Escorpião, hein? Para os solteiros, a primeira parte do ano ela vai ser um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Eu vejo você se adaptando a uma nova realidade. É muito característico do primeiro semestre para Escorpião. 4 de paus é aquele momento onde você dá uma repensada na vida. É aquele momento onde você... podem acontecer namoros. Tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Muitas pessoas de Escorpião vão começar a namorar no primeiro semestre. 4 de paus é caminhos abertos. Mas ainda assim é um período de manutenção. Pode ser uma manutenção interna, você se adaptando com uma realidade, você se adaptando com uma pessoa, você esquecendo alguém do passado, você ressignificando alguma dor, algum sentimento, alguma mágoa, você numa busca interior por autoconhecimento. Carta da Força é conhecimento, 4 de paus é interno. Então, essa busca interna por alguma resposta, ao mesmo tempo a vida está seguindo e tem uma integração muito boa, muito positiva com o meio ambiente. Tá? Então, realmente, o primeiro semestre ele vai trazer situações onde você se conhece, onde você se organiza, onde você se adapta. Então, muitas pessoas, mesmo que comecem a namorar no primeiro semestre, elas vão estar se adaptando a uma relação, elas vão estar se adaptando a um parceiro novo, a uma pessoa nova que chega na vida. Ah, Velasque, mas é uma pessoa que eu tô ficando há 2 anos e agora a gente vai oficializar. Puxa vida, tem a data, a energia muda, por incrível que pareça. Dia 31 de janeiro é uma energia, dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro é uma energia, dia 1º de janeiro é outra energia. Só mudou o dia. Mas é incrível, a troca da energia é muito forte. O seu aniversário, um dia antes do aniversário é uma energia, um dia depois é outra. O dia do casamento, quem casou sabe, um dia antes é uma energia, no outro dia é outra. O namoro é a mesma coisa. Então, mesmo que você conheça a pessoa há bastante tempo, se você começar a namorar, você vai ter esse período de adaptação, é o 4 de paus. Você vai descobrir mais coisas sobre essa pessoa, coisas do dia a dia, aquele detalhe que a gente não está acostumado a ver. Só quando fica mais íntimo da pessoa que a gente acaba vendo. Então, mas é um período muito bom, é um período de adaptação. Da mesma forma, vejo muitas pessoas aqui que terminaram um relacionamento recentemente e ainda estão se adaptando a essa nova realidade de solteiros. Estão se adaptando a voltar a falar, a voltar a sair, a voltar com: oi, tudo bem, o meu nome é tal, onde que você trabalha, onde que você estuda, o que você faz da vida, sabe? Tem todo aquele roteiro de quem está solteiro que conhece alguém. Então é uma adaptação para os solteiros, caminhos abertos, tá? Quem quiser começar a namorar, vai começar a namorar, mas ainda está com essa energia de adaptação, tá bom? No segundo semestre, para os solteiros, nós temos Rei de Espadas.
Rei de Espadas carece é uma energia muito boa, começa por aí, tá? É uma energia muito boa. O Rei de Espadas é uma das cartas mais fortes do tarô, é uma carta que tem um status de fazer prevalecer a sua vontade muito forte. E aí nós entramos na carta da força. Lembra que eu falei a carta da força, primeira, né? Tem uma linha muito tênue entre vitória e derrota, entre sucesso e prejuízo. Pois então, para os solteiros, bastante atenção na segunda parte do ano, porque talvez você queira namorar com uma pessoa, e é muito possível que você consiga, tá? Mas talvez essa pessoa não queira, ou ela não está preparada. Então é como se houvesse um momento de... Poxa vida, eu estou forçando um relacionamento, eu estou forçando uma relação, eu estou forçando essa pessoa a gostar de mim, eu estou forçando ela a me aceitar. Da mesma forma, pode ser alguém forçando você a alguma coisa. Por isso que você tem que estar muito consciente desse momento. Porque a energia do segundo semestre ela é muito boa também para namoros, tá? São namoros que vão ter longa duração, são namoros muito firmes, muito bonitos, muito belos, mas a linha é tênue. Se for recíproco, aqui que está o detalhe, se for recíproco, Escorpião, se a outra pessoa quer ficar com você, se a outra pessoa tem um comportamento de querer estar do seu lado, então aí realmente esse Rei de Espadas vai potencializar essa boa energia, vai realmente deixar vocês mais próximos, mais unidos, tendo uma relação muito boa. Agora, se Escorpião, é você quem está mantendo essa relação, é você quem corre atrás, é você quem se desdobra, é você quem pensa, final de semana a gente vai ficar junto ou não. Se é você que está fazendo tudo isso e a outra pessoa só no discurso, sem muitos comportamentos, atenção. Porque aí você pode estar iniciando um relacionamento onde está desequilibrado. E aí você vai ter a característica de segurar essa relação, segurar esse relacionamento. Então, para os solteiros que querem iniciar um relacionamento no segundo semestre, é muito possível, mas tem que ter essa atenção sobre a energia. Para quem é de Escorpião, solteiro, quer conhecer gente, não quer se apegar, quer só fazer festa, quer só se divertir, primeiro e segundo semestre, muito bom. Mas lembre-se, o primeiro semestre ele tem uma característica de... não é vazio existencial, não é isso. Mas ele tem uma característica de busca, de resposta, ele tem uma característica de adaptação ao momento, ao ambiente. Então eu vejo aqui você se adaptando com a sua presença, você se adaptando com esse status de solteiro. Mas quer conhecer pessoas, quer fazer festa, quer se divertir, naipe de paus, claro, deixa caminhos abertos no primeiro e no segundo semestre. Escorpião quer pegar e não quer se apegar, então aproveita. O ano de 2023 vai ser muito bom, muito positivo nesse sentido. Vamos ver aqui para quem já está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Vamos ver aqui as informações. Escorpião. Opa! Como está desvirando carta, é a primeira leitura que eu faço aqui das 12, né? Já estou em Escorpião, onde realmente as cartas estão virando da minha mão. Não é comum, né? Normalmente eu embaralho sem que nenhuma carta pule. Vamos ver aqui então, para quem está namorando, noivo, casado. Como primeira carta, Escorpião, nós temos aqui uma Rainha de Copas. Como segunda carta, nós temos aqui um 8 de paus. Então, para quem já inicia o ano namorando, noivo, casado, essa leitura é para você. Se você ficar solteiro, você muda o status para a leitura de solteiro. É um ano muito bom, tá? Principalmente a primeira parte do ano, Rainha de Copas, ela vai trazer mais carinho, mais afeto, então o seu parceiro, sua parceira vai estar mais próxima de você, você vai sentir essa vibração, essa questão energética, porém com poucas palavras. Então não tem muito o eu te amo, por exemplo. Claro que em alguns casos, alguns casais cultivam essa cultura do eu te amo, isso é maravilhoso, mas nem todos. Mas você vai sentir a pessoa mais próxima, pegando junto, estando do seu lado, querendo ajudar, querendo fazer. Você vai sentir a conexão, estamos falando de conexão aqui. Conexão energética, espiritual, conexão emocional. Você vai sentir o seu parceiro, o seu cônjuge, seu namorado, o seu noivo, sua noiva mais próxima de você, olhando na mesma direção e querendo construir algo ou querendo manter algo cada vez mais profundo entre vocês. É uma energia muito boa para relacionamentos, tá? É uma energia realmente que vai ajudar o casal, mas não espere muita declaração de amor. Tá? A Rainha de Copas ela tem essa característica, ela ama, mas ela não é muito de expor os sentimentos. Então espere comportamentos, tá? A pessoa vai estar muito mais próxima de você, ao mesmo tempo, tá, Escorpião?
como a gente tem a Rainha de Copas, espere uma certa discrição da outra pessoa. Ela vai estar um pouco mais na dela, um pouco mais tímida, um pouco mais reclusa. Isso não significa que ela se afastou, por favor, tá? Não é que ela se afastou, mas que ela está passando por um momento mais íntimo, mais dela, entendendo algumas questões. E claro que combina muito com o 4 de paus, embora sejam energias diferentes, é um período ainda de adaptação, é um período de entendimento, de esclarecimento, de descobrimento dos próprios sentimentos, mas com uma característica muito boa, muito positiva. Então, primeiro semestre muito bom para os relacionamentos, espere mais proximidade da pessoa, inclusive espere, não vai ficar esperando, mas não se surpreenda se acontecer da pessoa dividir algo com você, pedir uma ajuda, pedir um conselho, pedir um apoio seu, que é diferente do comportamento que ela tinha antes. Então esse primeiro semestre ele vai aproximar vocês, tanto pelas questões internas do relacionamento, quanto pelas questões externas. Por quê? Porque somos uma pessoa e a gente tem vários ambientes. Tem o meio social, tem a saúde, tem o trabalho, tem o financeiro. Então, às vezes, o contexto aproxima mais as pessoas. E isso é muito característico aqui da leitura de Escorpião para quem está namorando, noivo, casado. No segundo semestre, até aqui no primeiro semestre, vem muito forte na leitura a projeção e programação para o segundo semestre. Então, vamos viajar, vamos fazer, vamos casar, vamos morar juntos, vamos fazer a união estável, vamos sempre com um sentido positivo, uma conotação positiva. Velasque, vai ter pessoas que vão se separar no primeiro semestre? Infelizmente vai, no primeiro, no segundo. Então, essa troca de status, ela também é real, tá? Mas aquelas pessoas que vão manter a relação, ela tem uma conotação muito positiva mesmo, principalmente no sentido de sentimentos e afinidades. No segundo semestre nós temos o 8 de paus. Então no segundo semestre a gente tem uma grande evolução na relação e na forma de ver o relacionamento. No segundo semestre algumas pessoas de Escorpião vão se afastar, mas de uma forma positiva, porque vão entender assim, o relacionamento ele não está mais dando certo. Vamos se afastar? Vamos dar um tempo? Tá, vamos. Acho que é uma boa ideia para a gente poder respirar. Então existe um acordo mútuo acontecendo. Da mesma forma, por que eu estou trazendo essas duas possibilidades? Porque é uma leitura geral, né? Então o 8 de paus ele fala sobre términos, sobre divisão, final de ciclo, início de ciclos. Muitas pessoas do signo de Escorpião vão evoluir para um noivado, para um casamento, vão morar juntas, vão fazer uma união estável. Então isso no segundo semestre você vai perceber um crescimento na evolução. Na grande maioria é positivo. Tá, Escorpião? Na grande maioria é a pessoa, porque a pessoa se aproximou de você no primeiro semestre e esteve mais junta no segundo semestre. Então é uma consequência. O primeiro é para sentir, é para se adaptar, e o segundo semestre é realmente para fazer, para seguir adiante. Uma leitura muito boa, tá, Escorpião? Uma leitura muito boa, muito tranquila, muito dentro do que é o esperado, muito dentro do que é o previsto, com evolução nos relacionamentos. Espere grandes mudanças, grandes evoluções para o segundo semestre. Maravilha, hein? Velasque, mas eu comecei a namorar, eu era solteiro e comecei a namorar no segundo semestre. O que vai acontecer? Puxa vida, você entra nessa energia de quem está namorando noivo casado. Então a evolução também vai acontecer. Vamos ver aqui, Escorpião, vamos para a leitura de judicial, né? Processos judiciais, questões burocráticas, processo. Então vamos dar uma passada aqui. Judicial, vamos ver, primeiro semestre, nós temos um 5 de espadas. Segundo semestre, nós temos um 10 de copas. Vamos ver aqui, Escorpião, o primeiro semestre ele é muito mais administrativo, tá? Talvez não tenha tanta evolução nos processos. E lembrando, uma leitura para quem já está num processo. Se você não está num processo, mas caso entre num processo ao longo de 2023, automaticamente você cai nessa leitura aqui. Então, o andamento do processo, ele ainda está acontecendo. O 5 de espadas, ele fala sobre uma indefinição. Velasque, algumas pessoas terão a resposta positiva no primeiro semestre? Sim, terão. Positiva ou negativa, isso pode acontecer. Mas a grande energia, ela é de burocracia. Ela ainda é do acontecendo, desenvolvendo. Ainda não chegou numa definição, então espere isso do primeiro semestre.
não é algo enrolado, mas algo que está sendo construído. Tem que falar com testemunha, tem que ter documentação, ter provas, sabe? Então ainda é o processo sendo desenvolvido. A grande maioria das pessoas de Escorpião terão um resultado positivo no segundo semestre, porque nós temos um 10 de copas. Então aí sim, aqui tem uma definição, pode ser tanto o final do processo com a causa ganha ou uma definição positiva para você. O juiz reabriu o caso e teremos uma nova chance de provar alguma coisa. Ou o acordo foi refeito e agora é muito melhor. Ou o juiz já deu o parecer, falta agora só a finalização do processo. Ou, enfim, ele já deu um direcionamento, agora falta só concluir os trâmites burocráticos. Então espere um grande avanço para o segundo semestre, muito mais que no primeiro. Tá? O primeiro é muito mais administrativo, muito mais indefinido do que no segundo. O segundo ele é mais positivo. Vamos ver aqui então, saúde. Escorpião, respira fundo, concentra. Aviso legal, Escorpião, consulte o seu médico regularmente, tá bom? É o seu médico, o seu psiquiatra, o seu psicólogo, a sua nutricionista, o seu educador físico. São essas pessoas habilitadas que têm a responsabilidade de conduzir você num processo terapêutico, num processo de cura, tá? De receita médica, de tratamento. Então são essas pessoas, tá bom? Aqui é uma leitura de tarô, claro que vai dar muitas informações importantes para você, mas não deixe de consultar o seu médico regularmente. Vamos ver aqui, Escorpião, como primeira carta. Como primeira carta nós temos a leitura do 10 de paus, como segunda carta nós temos aqui a leitura do 9 de copas. Escorpião, desculpa esse picarro, né? Mas é que eu estou algumas horas já gravando vídeo aqui e fazendo essa leitura e mesclando entre gravar os vídeos com os atendimentos pessoais, que também são longos, tem 1 hora e meia às vezes, os atendimentos completos. E aí, claro que a voz não vai aguentando, tá bom? Mas estou fazendo o possível aqui para manter a voz e manter a velocidade aqui da nossa leitura. Bom, aqui ó, sobre saúde, o primeiro semestre, tanto o primeiro quanto o segundo semestre serão bons, serão positivos. Se você tá fazendo algum tratamento, alguma recuperação, você já vai ter melhoras no primeiro semestre, mas com algumas dificuldades, tá? Esse 10 de paus aqui, ele vem assim, ó, tô com dificuldade de seguir o tratamento à risca. Então, ou o remédio que eu tomo ficou muito caro e aí é difícil para eu comprar, ou o remédio que eu tomo, ele não estou conseguindo encontrar. Ou a fisioterapia que eu estava indo mudou de local e agora ficou mais longe. Ou, por exemplo, eu trabalho com as mãos, né? Trabalho digitando no computador e aí eu tive um problema, infelizmente, quebrei um dedo, está engessado, eu não consigo trabalhar, mas eu consigo trabalhar com a outra mão. Mas de vez em quando eu uso a que está quebrada. Compreendeu? Então tem alguma dificuldade no tratamento que você vai ter que se adaptar. É importante, por isso a carta da força, né? De novo a carta da força que rege aqui a leitura. Se adaptar a situações, se adaptar a realidades. Tem a característica, sim, da finalização do processo, do seu... Da finalização daquilo que o médico receitou, ou seja, a recuperação da sua saúde, mas ainda assim você tendo que controlar alguns instintos, né? Puxa vida, algumas pessoas infelizmente vão quebrar o pé, aí tá lá com o pé engessado e tem que ficar com o pé para cima, sentar lá uma semana parada sem caminhar. Aí nessa uma semana convidam para tudo, vão convidar para janta, para sair, para festa, para socializar, para evento, para não sei o que, para viagem. Você tá lá com o pé para cima. Então, puxa vida, vai ter que ter esse autodomínio, esse autocontrole para seguir realmente aquilo que o médico está orientando, né? O médico, psicólogo, psiquiatra, nutricionista ou o que for. Mas é importante, reforço aqui, que você siga estas orientações. Já no segundo semestre tem uma previsão de recuperação muito mais rápida, muito mais positiva. Não que no primeiro semestre não seja positivo, ele também é. A recuperação ela está aqui, só que você tem que cuidar, tem que ter mais atenção para seguir o que está sendo orientado para você. Já o segundo semestre também tem essa característica, mas uma recuperação mais rápida. Isso pode ser através até mesmo das estações do ano, que de repente contribui com a qualidade do ar, com a qualidade de vida de onde você mora. Então tem essa recuperação mais rápida, tem esse contato. Até porque a questão energética lá da leitura espiritual e a questão de saúde estão diretamente ligados.
Então, se no primeiro semestre você se aproximou da espiritualidade, cuidou da sua energia, conforme eu falei aqui na leitura, no segundo semestre você está muito mais preparado, está muito mais pronto para ter essa recuperação corporal, porque tudo começa na camada energética. Energética, mental, emocional e corporal. Essa é a ordem que vai descendo, tá bom? Então, uma coisa é consequência da outra. Se você tem essa blindagem espiritual, isso de alguma forma ressoa, reflete na sua recuperação física também. Escorpião, vamos para a nossa última carta aqui da leitura, vamos finalizar a nossa leitura, vamos entender alguns pontos importantes. E agora vou repassar essas informações com as orientações. Vamos ver aqui a última carta da leitura, respira fundo, concentra, deixa as energias fluírem. Vamos ver aqui, Escorpião, então, como primeira carta, nós temos aqui, olha que maravilha, nós temos a carta do Sol, Escorpião, Escorpião, Escorpião. O final de 2023 vai trazer para você grandes revelações, sucesso, abertura de caminhos. Então, realmente, o ano de 2023 não é que ele vai ser um teste para você, não é um teste, por favor, não entenda como sendo um teste. Mas você vai ter alguns desafios ao qual, resolvendo essas questões, você se torna mais forte, você se torna mais evoluído. Lá no trabalho é justamente desenvolver a sua liderança, desenvolver a sua capacidade de iniciativa, liderar, conduzir, se responsabilizar, tomar essas atitudes, sair de uma certa inércia, de um certo conforto. Ah, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não, é justamente para você buscar algo a mais, fazer um curso, concluir alguma etapa importante da sua vida e se preparar. A carta do Sol é uma carta lindíssima e já fala que você está indo na direção certa. Você só não pode parar, desistir ou regredir. Tem que sempre avançar. Para os empreendedores, a primeira parte do ano vai ser muito importante para você se desligar dos conceitos do passado, se adaptar ao presente, se preparar para o futuro. O segundo semestre ele vai ser muito positivo para os empreendedores se você se desenvolveu com os eventos que vão acontecer durante o ano. Para quem está buscando recolocação profissional, aqui temos caminhos abertos também. Aceite os desafios, aproveite as experiências. Você está num processo de evolução, controle, domínio, aprimoramento, busca. E essas respostas, estes resultados vão chegar para você. Na questão espiritual, você está sendo iluminado, Escorpião. Você está recebendo dicas, da espiritualidade. Você está recebendo dicas, oportunidades. Você está tendo as opções de investir em você, na sua energia, na sua espiritualidade. Então, o faça, tá? O faça, porque as bênçãos chegarão até você e isso vai livrar você de situações difíceis, isso vai beneficiar você em algumas situações energéticas, isso vai ser aumento de intuição para o ano de 2024. Então, o ano de 2023 é um grande aprendizado, é uma grande administração, construção, desenvolvimento para os próximos anos. Então tem muita positividade aqui. Para quem está solteiro, olhe realmente para o lado de dentro, principalmente no primeiro semestre. Deixe a sua energia fluir, se reconheça como ser humano, como pessoa, faça as pazes consigo mesmo. Aproveite esta carta de 4 de paus aqui para você se adaptar a uma nova realidade. E no segundo semestre, olhe muito bem onde você está indo e com quem você está indo, tá bom? O Rei de Espadas é uma carta muito forte e ela vai potencializar os acontecimentos. Por isso que é importante estar tudo organizado, tudo muito harmônico. Para quem está namorando, noivo, casado, Rainha de Copas ressoando em 8 de paus, então aproveite essa boa energia, é uma energia de reciprocidade que está chegando para vocês, é uma energia de aprendizagem mútua, um ajuda o outro, um carrega o outro, um apoia, um incentiva o outro, principalmente na primeira parte do ano. E na segunda parte do ano, vocês têm a evolução com muito mais respeito, com muito mais espaço, com muito mais dedicação. Tem uma tendência aqui a aumento dos sentimentos também, a uma transcendência, a uma integração entre vocês, que realmente vai trazer toda um benefício, uma parte positiva para a relação. Aqui nos processos judiciais, principalmente a primeira parte do ano, esteja muito atento ao que está acontecendo, fique acompanhando o seu processo, não deixe assim, tipo, tem um processo lá, uma hora, dá uma olhada. Não, fica acompanhando, entra no site, vai acompanhando de perto, fala com o seu advogado, mantenha clareza sobre as informações,
porque isso vai facilitar o desenvolvimento no primeiro semestre e vai facilitar a conclusão para o segundo semestre. E aqui, por último, nós temos a área da saúde, então realmente foque muito no que está sendo passado para você, tá bom? Não se engane, não pense assim, vou fazer só uma vez diferente que vai dar certo. Não, siga o seu tratamento à risca, porque está chegando positividade, está chegando boas energias, está chegando uma evolução na sua saúde, só que, claro, você tem que ter o controle sobre aqueles instintos que podem fazer você mudar de ideia. Tipo, hoje eu não vou na academia, então, puxa vida, isso aí vai prejudicar o resultado. Vou comer um doce, que a nutricionista, né, disse que não era para comer. Vou jogar futebol, mesmo com o pé quebrado, puxa vida. Então, sabe, essas questões, você vai ter que lidar com essas questões aqui, internas, para que você tenha os resultados externos. Escorpião, esta foi a sua leitura. Esqueci de falar durante o vídeo, claro, mas ainda dá tempo. Muito obrigado pela sua presença. Aproveita, curte o vídeo, deixa um comentário, inscreva-se no canal, toca o sininho. Essa foi a sua leitura. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo que você aproveite muito o ano de 2023, que você tenha muitas realizações, muitos aprendizados. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.